Seridó. A gente está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Giordano Bruno, ele que é o novo diretor clínico do hospital, e também o Caio Dantas, que é o novo diretor do Hospital Regional aqui do Seridó, Hospital Telecila Freitas Fontes. Por aqui também a grande Aninha, né, ela que é assessora de mídias daí do Hospital Regional. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Como é que você encarou esse desafio de dirigir o Hospital Regional aqui de Caicó? Bom dia, Caio. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a população de Caicó e região de Seridó. É uma imensa satisfação, na verdade, estar aqui falando um pouquinho para o povo de Caicó e da região sobre algo tão importante que é o nosso Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes. Esse serviço que vem crescendo já há algum tempo e vem passando por uma reorganização administrativa, técnica, clínica e tecnológica também, para a oferta de serviços à população já há aproximadamente 1 ano e 6 meses, desde a gestão da professora Maura Sobreira, né? E aí nós, nesse momento, enquanto servidor efetivo, concursado da casa, fomos convocados realmente a assumir a gestão da unidade, no que se refere à condução de uma gestão mais técnica, de continuidade, assistência, voltada ao cuidado transversal, ao fortalecimento do tripé ensino, serviço e comunidade, ao fortalecimento das ações clínicas e técnicas e tecnológicas. Então, são muitos os desafios que são postos para o momento presente, levando em consideração, inclusive, a conjuntura atual que vem se formando na nossa região, no nosso país, na nossa cidade, e também não deixando de lado também a perspectiva política que vem sendo estruturada para o pleito eleitoral que se apresenta mais à frente, né? É um desafio gigantesco, mas nós, os 4 diretores da unidade, nós somos um diretor-geral, uma diretora administrativa, a Vanessa, que é enfermeira, uma diretora técnica, a doutora Pâmera, e doutor Giordano, que é nosso diretor clínico. E aí a gente costuma muito dizer que nós 4 somos um, a gente decide enquanto um. Então, nenhum passa por cima do outro, nenhum é mais diretor do que o outro. Todos são diretores e todos têm autonomia para o processo de decisão. Eu acho que esse é um dos diferenciais na gestão atual, na direção executiva atual. Então, nós sentamos, discutimos todos os casos, as decisões são tomadas no coletivo e é assim que nós pretendemos guiar essa gestão a partir de agora. Caio, você pegou uma gestão, né, que conseguiu realmente transformar o Hospital Regional do Seridó. Facilitou bastante, por exemplo? Facilitou em certa parte, né? Eu costumo dizer que substituir a professora Maura Vanessa é um desafio gigantesco, porque aquela mulher é uma mulher aguerrida, empoderada, a admiração que eu tenho por ela. Tanto que hoje está no patamar de ser subsecretária de saúde do Estado, né? A admiração que eu tenho por ela enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto defensora do SUS, é gigantesca. Isso eu não escondo de ninguém. E assim, substituir a professora Maura, para mim é uma honra, por uma parte, e por outra também um desafio, né? Porque aquela mulher mudou a história da saúde pública do Seridó. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Ela chegou com o jeito dela, né? A gente costumava dizer, chegou o furacão na unidade, né? E aí ela já chega transformando tudo. Então, isso é bom, isso dá uma oxigenada, isso trouxe para os profissionais um olhar diferenciado sobre o fazer em saúde, sobre produzir serviços em saúde. Então, a inserção das universidades, e aqui eu deixo muito claro que foi de fundamental importância e continua sendo a inserção das parcerias no processo de gestão. A inserção da UFRN a partir da Escola Multicampo de Ciências Médicas, a inserção da UERN, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mais fortemente os cursos de enfermagem, odonto e filosofia, né? A inserção das escolas privadas da região participando do processo de gestão, construindo junto com a direção planos, fluxos, protocolos, isso é muito importante. Então, é um direcionamento que nós pretendemos continuar assim, o fortalecimento daquela instituição enquanto instituição de formação e construção de conhecimento também, né? Porque o hospital ele tem essa função na sociedade, além de produzir
cuidado e terapêutica, ele tem uma função de construir também conhecimento, de continuar formando seus profissionais através da formação continuada e também contribuir com a formação de novos profissionais que venham para o mercado. Agora, por exemplo, claro que Maura deixou a sua marca no hospital. Você agora vai deixar a sua, né? Você tem um jeito diferente de trabalhar do de Maura Vanessa e Maura Sobreira, né? O que é que você pensa? Quais são os seus projetos para implantar à frente do Hospital Regional do Seridó? Bem, são muitas as perspectivas que nós precisamos tomar a partir de agora. O primeiro é realmente a organização e dimensionamento de pessoal. A unidade ela precisa de um dimensionamento adequado. Para esse período de pandemia, o Estado do Rio Grande do Norte chegou junto no processo seletivo, trouxe profissionais para agregar o corpo clínico da unidade, e isso é muito positivo, e nós esperamos continuar cobrando da CESAP que ela mantenha um corpo funcional em quantidade, qualidade e especialidade suficientes para a unidade. Existe um projeto futuro de redimensionamento da unidade, de fortalecimento da traumato-ortopedia, né, a nível de região, e aí essas mediações elas precisam ser feitas a nível de futuro, entendendo que no pós-pandemia é que isso vai ser possível, sentar, discutir, compartilhar essa decisão com os municípios também, né? Então, a organização desse serviço para receber essa perspectiva de traumato-ortopedia para a região, ela é muito forte para a nossa gestão. Para além disso, o fortalecimento do serviço de urgência e emergência da unidade, né? Com a pandemia, de certa forma, ela trouxe algo de positivo para a nossa estrutura, né? Antes nós tínhamos, por exemplo, 10 leitos de terapia intensiva, agora com esse boom dessa pandemia, a gente conseguiu estruturar 30 leitos de intensiva na unidade. Então, nós vamos fazer um estudo realmente do que é possível manter desses leitos para a população do Seridó, que são leitos tão necessários. De preferência todos, né? Se for da nossa vontade, né, nós desejamos manter todos, mas o estudo realmente é responsável, técnico, ele precisa ser feito para manutenção, inclusive, né? Porque não adianta abrir leite se você não tem condições de manter, essa é uma grande realidade. Então, por isso que eu digo, é um estudo a médio e longo prazo sobre essa necessidade para a região, ele vai ser feito de forma qualificada para que nós ofertemos esse serviço à população também. Então, devagarinho reestruturando o Telecilo Freitas Fontes para o pós-pandemia, né? Nós estamos em plena pandemia e fazendo gestão de leite, tiro de leite, governança de leite, tudo envolve leito para a pandemia. Entrando em uma fase de decréscimo dessa pandemia, a perspectiva é de um estudo de um reordenamento desse serviço para ofertar serviços mais especializados à população. Agora, o Hospital Regional do Seridó transformou-se aí na grande referência, né, de Covid-19, eu não diria só do Seridó, mas de outras regiões também, porque em algum momento o hospital se sentiu na obrigação também de receber pacientes de outras regiões. Deu conta do recado? Está dando conta do recado? Deu e está dando. Eu lhe confesso que o Hospital Regional do Seridó ele é visto a nível de Estado com muito bons olhos, né? Nós temos uma unidade respeitada pelo seu plano de contingência em enfrentamento ao Covid-19, e aí não é à toa que nós temos o hospital com o maior número de leitos intensivos do Estado, né? Então, nós temos mais leitos do que o Giseuda Trigueiro, que é o hospital, historicamente, que cuida de infecto-contagiosa no estado do Rio Grande do Norte. Então, acaba que isso por si só mostra a importância dessa unidade para ser referência tanto regional como a nível estadual também. E aí nós não podemos dizer que nós somos os únicos, pelo contrário. O Hospital Regional Mariano Coelho acaba de ganhar 12 leitos de combate ao Covid e vem nos auxiliando muito, diga-se de passagem. Eu não sei se você vem acompanhando, Marcos, mas nas últimas semanas nós vínhamos saturados de uma forma muito sobrecarregados, realmente. A taxa de ocupação vinha muito alta, principalmente no que se refere a pacientes clínicos, né? Aquele paciente que não precisa de intubação. Então, essa implantação dos leitos em Currais Novos, ele nos auxilia a assistir à região. Lembrando que o Hospital Regional do Seridó, em Caicó, ele não é o hospital de Caicó, ele é o hospital do Seridó. Né? Assim como o Hospital Regional Mariano Coelho, ele não é o hospital de Currais Novos, ele é um hospital do Seridó. Juntos, somando as forças, é que nós conseguiremos dar uma resposta efetiva à população.
Então, eu digo muito isso com Lígia, a gente conversa bastante. A semana passada a gente teve pelo menos 2 reuniões juntos, que nós precisamos desconstruir essa intriga histórica que existe de Currais Novos para Caicó, de Caicó para Currais Novos. Nós somos um só povo, somos uma só população, somos uma só CESAP, somos um só Estado. Então, é unindo forças, fazendo alianças que nós vamos conseguir vencer a Covid-19. E, para mim, isso é muito importante, porque o povo seridóense é um povo que abraça, é um povo que acolhe, é um povo que sabe receber, é um povo que é muito junto, né? É todo mundo primo, basicamente. Então, isso é muito importante que nós tenhamos a consciência que o Hospital Regional do Seridó, Telecilo Freitas Fontes, e o Hospital Regional Mariano Coelho, eles são muito importantes, porque eles são as referências hoje para o tratamento Covid da população do Seridó Potiguar. E aí, em alguns momentos, você resgatou isso brilhantemente. Em alguns momentos, nós tivemos que socorrer Mossoró, por exemplo, Açu, Natal, né? Quando estava lotado lá, acaba que os pacientes vinham aqui para Caicó. E aí, eu costumo dizer que o Seridó está sendo visto, né? E se está sendo visto é porque o serviço está sendo prestado com qualidade. É porque o Estado tem confiança no Hospital Regional Telecilo Freitas Fontes. Alguns hospitais aqui do nosso estado, acho que Natal e Mossoró, já encerraram essa questão da UTI Covid, né? O daqui de Caicó, o Telecilo Freitas Fontes, já se prepara para também entrar nessa relação? É nosso sonho. Todavia, nós precisamos pensar com prudência nesse sentido. Os estudos da região, nós acompanhamos indicadores. Então, todos os dias e todas as semanas sai boletim diário e boletim semanal para estudo nos comitês. Nós temos um comitê regional que se reúne semanalmente para discutir a situação da Covid na região do Seridó. E nós também temos um comitê municipal que também se reúne semanalmente para discutir as estratégias da gestão da pandemia aqui na cidade. Então, todas as semanas sai boletim e nós fazemos o estudo desses indicadores de muito perto. Por quê? A decisão ela precisa ser técnica, ser pautada em critérios técnicos e em dados. Então, não adianta eu lhe dizer, Marcos, vai desativar a UTI semana que vem, porque, na verdade, a região do Seridó e a região do Alto Oeste, há 2 semanas, elas vêm se comportando de forma flutuante. Então, os dados eles vêm aparecendo de uma forma muito instável, né? Há momentos de alta e momentos de baixa. E nós ainda não estabelecemos uma estabilidade em rumo ao decréscimo de casos. Então, não podemos arriscar em desativar esses leitos Covid agora. Nós sabemos que há uma necessidade premente de leitos de UTI geral a nível de estado, sabe? E aí as estratégias elas vêm sendo adotadas a nível de CESAP para exatamente combater que eu digo é oferecer essas UTI gerais, esses leitos de UTI geral para esses pacientes. Nós tínhamos inclusive uma fila, né, um número de pessoas que precisavam de leitos de UTI geral, e aí com a reversão de algumas UTIs, isso é estratégia de gestão, né? Com a reversão de UTIs Covid para não Covid, acaba que nós conseguimos dar uma vazão a essas pessoas que estavam precisando de UTI não Covid. Eu estou dizendo que não existe a necessidade na região do Seridó? Não, eu não diria isso jamais. Até porque Currais Novos é nossa retaguarda para a UTI geral aqui na região e nós continuamos contando com eles para dar esse suporte à população. Mas ainda é cedo para se pensar numa reversão dos leitos Covid em Caicó para não Covid. Essa é uma realidade que os comitês eles concordam, os diretores da unidade vêm acompanhando isso de perto e concordam, o gabinete de crise da unidade de gerenciamento de crise também concorda nesse sentido. Nós entendemos que é necessário segurar um pouquinho mais por precaução. Porque imagina se nós temos medidas restritivas nesse momento em Caicó. Imagina se com uma reversão nós temos também um aumento do número de casos e nós tínhamos fechado os leitos. Então, é melhor que nós mantenhamos esses leitos abertos por precaução, para assistir a população em caso de uma nova elevação nessa onda de casos aqui da região. Porém, a situação está tranquila, né? Hoje sim, Dr. Jordano vai passar um pouquinho do cenário clínico da unidade, mas nas últimas 4 semanas a gente vem insistindo em gestão de leite à unidade e isso vem contribuindo também, junto com as medidas restritivas, junto com o apoio da população, e aqui a gente gostaria de agradecer de público a população que vem ficando em casa, que vem, na
na medida do que é possível, se mantendo no seu ambiente de lar, né? Que vem utilizando álcool, lavando as mãos, usando máscara. É isso que a gente aconselha. A gente não quer obrigar ninguém a ficar em casa. A gente diz, olha, se você pode, fique em casa. Se você precisa realmente sair, use uma máscara, leve um potinho de álcool para passar na mão. Não espere que tenha na loja, não, né? Então, lave sempre as mãos, adote essas medidas de higiene que você vai estar nos ajudando enquanto unidade a fortalecer esse exército de frente contra o Covid-19. Conversando agora com o Dr. Giordano Bruno, ele que é o diretor clínico do Hospital Regional aqui de Caicó, do Seridó, aliás, né? Telecila Freitas Fontes. Dr. Giordano, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Fala um pouco da situação, como é que está o hospital nessa luta diária contra a Covid-19? Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Márcio, como o Caio já muito bem explanou aqui, a nossa situação no momento, tá, quanto à questão do enfrentamento ao Covid, ela vem se mantendo estável e, nesse momento aqui, um pouco confortável. Mas um dado que eu já estive conversando com o Caio, junto com os outros diretores do gabinete de crise, é que nesse momento, realmente, assim, que nós tivemos esse decréscimo desses casos, que eu acredito que esse decréscimo de ocupação no nosso hospital deveu-se temporalmente também à abertura do hospital de Currais Novos, tá certo? Que realmente deu para dar uma folgada aqui nos nossos leitos, mas realmente eu acho muito precipitado a gente, com menos de uma semana que nosso hospital estava quase completamente preenchido, né, nossas leitos, tanto de intensiva quanto de não intensiva, nós já pensarmos em fechar essa UTI Covid para tentar abrir uma UTI geral. Está descartado então, imediatamente. Por né? enquanto sim, porque realmente precisamos de, como o Caio mesmo falou, a gente precisa de critérios técnicos para tomar esse tipo de decisão e, além disso, de prudência, tá? Avaliar bem o cenário atual, né? Na região metropolitana, nós estamos também com esse decréscimo de casos há um bom tempo, diferentemente daqui do Seridó, que na região metropolitana, quando nós começamos a ter o decréscimo dos casos, aqui na região Seridó, na realidade, nós estávamos ainda tendo o acréscimo, o pico de casos Covid rotineiramente. Essa questão do município ter feito esse bloqueio para diminuir o fluxo de pessoas, isso contribui muito para a questão da transmissibilidade da doença. E realmente é uma coisa que tem que ser tratada com prudência para que não acabamos abrindo esse leite geral e acabar dificultando o acesso a essas pessoas com Covid posteriormente na reabertura da cidade para que tudo ocorra bem. Agora, como é que está a situação clínica hoje do hospital? Eu recebi o boletim ontem, por exemplo, eu acho que teve uma das menores taxas dos últimos meses, né? Exatamente, uma das menores taxas. Realmente, todos os profissionais da unidade, nós estamos muito satisfeitos com essa semana aí, tá nesse decréscimo bem considerável, das melhores taxas, como você já falou, né? No momento, aqui pegando os dados, nós estamos com ocupação de leitos de intensiva no hospital em torno de 50%, tá certo? E de leitos clínicos em torno de 11,1%. É uma taxa que eu acho que nem nós esperaríamos para esse momento da doença. Tá? Mas e lá tem uma curiosidade, qual a diferença de leitos clínicos para leitos de UTI? Pronto. Os leitos de UTI, nós temos alguns suportes a mais para o paciente. Pacientes mais graves, eles às vezes precisam de uma estrutura de monitorização contínua, tá certo? Precisa de um ventilador mecânico, caso ele acabe piorando e precise ser entubado, tá certo? A gente tem uma disposição de profissionais diferente dos leitos clínicos, tá certo? A gente tem um técnico para 2 pacientes ali, no máximo 2 técnicos para 3 pacientes. Então, assim, a gente tem uma quantidade maior de profissionais para cada paciente, tá bom? E esse paciente, ele é mais assistido na questão de monitorização, de acesso a algumas coisas de saúde que a gente pode usar para lidar com aquele paciente, né? Nós temos duas UTIs mais ou menos no hospital. Nós temos a UTI 1, que é antigamente a UTI geral, e nós temos a UTI 2, que fica na ala Covid. Essa UTI 2 é junto com os outros leitos clínicos, tá certo? Na conformação da antiga clínica médica do Hospital do Seridó, do Hospital Regional do Seridó, a gente tem inicialmente os leitos de intensiva e posteriormente os leitos de clínica. Obviamente todos os pacientes do nosso hospital vão receber o mesmo tratamento, tá? Sendo um tratamento humanizado e o mais técnico possível para dar o melhor suporte a esse paciente. Então, a julgar por essa situação, se ela for mantida, né?
nós poderemos dizer o quê? Que é que os casos de Covid estão descendo, estão diminuindo aqui no Seridó? Sim, acredito que, assim, a gente não pode passar informações precipitadas, mas o que estamos vendo, não só no Seridó, mas no estado, é que nós estamos tendo um decréscimo no número de casos, tá certo, dia a dia, principalmente dos casos mais graves, moderados a graves, que são os que necessitam de internamento. Obviamente que diariamente nós temos diagnosticado pacientes novos com a doença, porém não necessariamente esses pacientes vão evoluir para casos graves. Tá certo? Como já vem sendo batido desde o início da pandemia, existem os pacientes que têm fatores de risco para ter casos graves, e existem os que não têm esses fatores de risco. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, tá certo? Que são, e principalmente a idade acima de 60 anos, isso indica que o paciente pode ter casos mais graves, e a gente tem que ficar atento nesses pacientes para que possamos intervir imediatamente assim que ele começa a apresentar algum grau de dificuldade respiratória ou de gravidade do quadro Covid por outras situações, como insuficiência renal, insuficiência hepática. Esses pacientes precisam ser vistos de perto. Claro que há essa expectativa da população de que os leitos abertos no hospital eles permaneçam pós-Covid, mas o Dr. Caio deixou bem claro de que tem que ver essa questão. O hospital consegue manter realmente esses leitos funcionando? Qual é a sua visão como médico? Marcos, a gente, como o Caio já bem citou, nós temos que fazer um estudo, tá, bem apurado sobre isso, qual vai ser a demanda desses leitos e o que podemos, quantos leitos desses podemos manter. Não adianta a gente apenas por querer, realmente, por querer, todos nós queremos que todos os leitos continuem abertos. Mas, infelizmente, tem que ser bem pensado, tá certo? Para que não venhamos a nos precipitar e acabar que esses leitos continuem abertos, mas não tenhamos como fazer a manutenção desses leitos e acabamos perdendo mais futuramente. Então, realmente tem que ser feito um estudo técnico, após se continuar com esse decréscimo desses casos do Covid, e a gente vir que realmente já está no momento, obviamente, junto com o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, e todos esses, a gente vir que realmente dá para abrir os leitos da UTI geral, a gente manter o máximo de leitos possível, tá, a partir dessa avaliação técnica, para que possamos ficar para toda a nossa região de Caicó e do Seridó, né? O ambiente que hoje o médico encontra no hospital está muito favorável, melhorou bastante? Bem favorável. Eu sou não só da gestão, mas também sou plantonista no Hospital Regional. Eu já trabalho aqui no Hospital Regional há pouco mais de 4 anos, né, e realmente houve uma melhora significativa após inicialmente a gestão de doutora Maura, agora de Caio, após essa entrada aí, como o Caio falou. Maura é uma pessoa, aquele furacão, que chega e modifica onde ela chega. Então, realmente foi uma modificação na questão de insumos, na questão de qualidade do atendimento. Porque sempre nós temos uma pessoa, sempre a gestão em si, estamos cobrando os resultados. Tá certo? Eu diria assim que, ao meu ver, parece aquele serviço privado. Todos nós precisamos dar tudo da gente para trazer a produção. Mas, nesse caso, a produção não é uma produção financeira, é a produção em qualidade em saúde. E o que é que pode melhorar ainda? Marcos, tudo sempre tem alguma coisa a melhorar. Tá certo? Sempre tem alguma coisa a melhorar. A gente, juntamente, como nós somos um hospital regional, acredito que a gente, em conjunto com a CESAP, em conjunto com o município, a gente pode melhorar em questão ainda de insumos, tá certo? Eu acho que a gente consegue ainda melhorar em questão de insumos no hospital, a gente consegue melhorar ainda em qualidade, sempre a gente consegue melhorar em qualidade, em prestação de serviço. Então, assim, eu acho que a longo prazo, com a dedicação da gestão, com a dedicação da CESAP, do município, nós possamos melhorar cada vez mais o nosso atendimento no hospital regional. Palavra da moda hoje é novo normal. Como é que vai ser o novo normal do hospital regional pós-pandemia? É difícil imaginar o novo normal, só que assim, eu acho que isso é um setor, isso é uma fase já um pouco batida quanto à questão do novo normal. Pelo menos a questão de segurança, até para profissionais leigos e profissionais de saúde, segurança no trabalho, uso de EPIs, você não sair mais livremente na rua sem ter o álcoolzinho na mão, porque assim, a pandemia, ela um momento ou outro ela vai acabar, a doença não.
tá certo? A doença, o Covid-19, o vírus, o SARS-CoV-2, ele não vai se acabar. Então a gente precisa ter em mente que precisamos manter, tá certo? A higiene das mãos, o uso das máscaras, tá certo? Em ambientes com aglomerações, principalmente pessoas ainda suscetíveis. Por quê? Mesmo os contaminados, nós não sabemos se esses pacientes eles vão ficar imunes a essa doença. Ela é totalmente nova. Nós não sabemos o grau de imunidade que teremos e nem sabemos se esse grau de imunidade é duradouro ou não. Tá certo? Então, assim, é tão novo que nem esse tipo de informações nós conseguimos ter. Então, a gente realmente precisa continuar mantendo a higiene, todos a forma de prevenir a contaminação pelo Covid-19. Ok, tem uma pergunta aqui do nosso Aeromar Batista, o Caio pode responder, sobre a federalização do hospital regional. Ainda há alguma expectativa com relação a isso, Caio? Tornar aquele hospital, de repente, um hospital universitário? Como é que está esse processo? Na verdade, assim, o Hospital Regional ele vem passando por uma adequação estrutural para se transformar em um hospital de ensino, e na verdade ele já é. Né? Nós recebemos já estudantes de medicina para as vivências e para o internato, nós já recebemos residentes para fazer suas residências médicas a nível de clínica médica na unidade, nós já recebemos a residência multiprofissional para o exercício para rodar dentro da unidade na residência multiprofissional em atenção primária, saúde, em atenção básica, e isso vem dando um perfil na unidade de transformá-lo em um hospital de ensino. O processo de federalização se cogitou por muito tempo, todavia hoje não se ventila mais essa possibilidade, pelo menos a nível de gestão, não se trata mais sobre isso como uma possibilidade do tempo presente. O do tempo futuro a gente não sabe, né? Não tem como fazer essa previsão no pós-pandemia. Todavia, hoje, realmente, a perspectiva da Secretaria de Estado da Saúde Pública é de dar autonomia à unidade, autonomia financeira, orçamentária, de trazer mais insumos, de trazer mais especialidades, mais serviços para o próprio hospital. Para você ter noção, a gente está passando por uma semana de treinamentos internos, né? Está prevista aí uma próxima fase para o tomógrafo do hospital, com a possibilidade de realização de tomografias com contraste, a partir desses treinamentos e dessa implantação dos materiais. O CR, né? O tão esperado CR, agora a gente vai ter raio-x digital, né? É uma vitória da gestão da doutora Maura, que junto conosco vem nessa luta diária. Tudo indica que a partir de hoje o raio-x da unidade já vai ter qualidade digital. Então, são avanços tecnológicos muito importantes para essa... Lembra que eu falei da conformação para transformar em referência na região, no interior do estado, para tomar a ortopedia? Então, são avanços que são necessários, são passos que são necessários dar para que a gente possa ter um serviço mais especializado. E aí, você pergunta, Marcos, sobre a necessidade de melhora. Eu acho que a melhoria ela é necessária em todos os aspectos. E aí nós precisamos pensar, por exemplo, o aspecto humano. É inegável que ainda aparecem reclamações sobre o atendimento de determinadas categorias profissionais, mas é de uma pessoa isolada, né, de um profissional específico, que a gente está tratando isso individualmente, junto com as equipes ao mesmo tempo, para oferecer um serviço mais humanizado, porque nós entendemos que a oferta dos serviços de saúde ele é um direito da população. Você não está ali pedindo um favor a ninguém, você não está pedindo um favor político ou pessoal a ninguém, é um direito da população. Então, você tem direito de ser bem atendido da mesma forma que você tem o dever de tratar com cordialidade o profissional que ali está prestando serviço. Porque a gente tem muito essa perspectiva, né, é meu direito. É seu direito, sim. Todavia, também, o direito ele traz consigo carregado uma matéria de dever, né? E você tem um dever de cordialidade, de tratar harmonicamente a pessoa e com respeito a pessoa que ali está. Porque se ele ali está, é porque ele está prestando um serviço à população. E aí a gente não pode esquecer desse aspecto também. Né? Então, é essa muito a perspectiva de melhoria da unidade. O Vítor pergunta aqui por que Caicó não acolheu os alunos do Brasil Conta Comigo. O Caicó acolheu. Acolheu sim, então... Nós temos inclusive Matheus acompanha. A gente tem muito isso, porque pelo hospital ainda tem um porto que a gente consegue acompanhar quase tudo, né? Então a gente trata pelo nome. Então, Matheus é o aluno de medicina que está acompanhando o Dr. Jordano nessa linha do cuidado, né? Então, vou passar aqui para Jordano para ele esclarecer essa questão. No caso do aluno Brasil Conta Comigo, não é isso? Isso. Nós não temos apenas, como o Caio já falou, o Matheus, que inclusive é um dos alunos que me acompanha, tá?
sou tutor desse aluno no programa Brasil Conta Comigo, Conta Conosco, e temos ainda na UTI mais 2 alunos, tá certo? Acompanhando o Dr. Belísio, tá? Na UTI do hospital, no hospital regional. Então, assim, nós estamos sim com o programa no nosso hospital. Bacana, coisa boa, né? Abdias Batista, bom dia. Não tenho dúvida que Caio vai dar um show de administração no Hospital Regional de Seridó. Ele é um grande idealista e junto com o doutor Giordano e Aninha, eles formam um time imbatível. Aí, Abdias está aqui elogiando vocês. Giordano, obrigado pela sua participação. Começa a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só gostaria de agradecer a participação e pedir a toda a população que continue fazendo o que estão fazendo aí para tentarmos dar um fim, né, nessa doença que tanto nos afligiu desde de abril desse ano, desde março desse ano aqui no nosso Brasil. A gente continuar na luta, tenho certeza que uma hora ou outra essa vacina aí contra o vírus vai sair e nós podemos tentar voltar aí a, como você mesmo falou, o novo normal, né, sempre mantendo a vigilância para que nós não venhamos a ter algo parecido com isso novamente. Se Deus quiser. Obrigado, Caio, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. É só agradecer realmente, agradecer a toda a população pelo apoio. A gente vem sendo muito bem recebido pela população de Caicó e região. Tenho tido ótimos contatos com as secretarias municipais de saúde e aqui deixar registrado o apoio das secretarias municipais de saúde e dos hospitais municipais, porque realmente é época da gente unir forças, né? Dar as mãos literalmente para poder ofertar um melhor serviço à população. E aqui, em nome dos 25 municípios, agradecer em nome da secretária Débora e da secretária Alana, que são as secretárias de aqui de Caicó e de Currais Novos, os 2 polos regionais, e da CI, né, da Comissão Intergestores Regionais, que congrega todos os secretários municipais de saúde. Agradecer pela parceria. Ao Exército Brasileiro, pela força que vem dando ao Hospital Regional, é uma parceria fundamental e nós continuamos contando com o Exército Brasileiro para as atividades da unidade. Ao FRN, ao ERN, ao NP, a Faculdade Católica Santa Terezinha, a Quartuzap, né, nossa unidade gestora de saúde pública, e a CESAP. E aí, em nome da professora Maura Sobreira, já deixar um forte abraço para ela, para o professor Cipriano, que tem um desafio de conduzir essa política de saúde a nível de Estado num tempo tão conturbado, né? Então, dizer da nossa gratidão em poder estar aqui e poder ofertar esse serviço à população de Seridó. Muito bem.